Fala pessoal, muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Para vocês aí que estão me vendo no YouTube, sejam bem-vindos. Quem está me ouvindo no podcast, no Spotify, muito obrigado por estar nos ouvindo, por estar nos seguindo. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir para vocês que sigam aí o podcast, tá? Que procurem os links na descrição do vídeo. E aqui nesse vídeo também tem aí no canto, tá? Um botãozinho para você se inscrever no meu canal. Faz isso por mim, eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui muito conteúdo importante para você e que você vai ficar muito feliz em estar recebendo esse conteúdo e vai te ajudar muito a melhorar a sua percepção sobre mercado financeiro, tá bom? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos fundos imobiliários. Muita gente me perguntou quanto ao investimento em fundos imobiliários. Eu tenho amigos que são seguidores também que gostariam de saber um pouquinho mais como eu escolho meus fundos e qual é a relação desses fundos, seja com taxa de juros ou qual é o momento para investir nesses fundos. Então é o seguinte, pessoal, o fundo nada mais é do que uma parte de um imóvel, perfeito? Então, o que acontece? Se você quer investir num imóvel hoje, você vai lá e vai ter que dispor de um capital aí, sei lá, de 200, 300, 500 mil reais, 1 milhão, sei lá. Se você quer investir no imóvel de uma forma diferente, que você não tem esse capital para investir tudo isso, você pode fazer isso através dos fundos imobiliários, que basicamente é o quê? Um fundo é um grupo de cotistas que vai lá e adquire um imóvel, aí vai, por exemplo, adquirir um shopping, aí vai locar essas lojas que existem dentro do shopping e após dividir a despesa, vão dividir os valores que rentabilizaram dessas locações. Perfeito? Isso é um fundo imobiliário, certo? Existe um administrador que cobra uma taxa anual para fazer a administração desse fundo e tal, tá? Que é importante vocês saberem dos fundos imobiliários? Então, o fundo imobiliário ele se negocia igualzinho uma ação, tá? Quem vai no home broker lá vai achar o código do fundo imobiliário igualzinho uma ação e vai poder comprar a cota, a diferença que você compra. Você não precisa pôr o F do fracionado, se você comprar como uma ação fracionada, você pode colocar só o código, você já vai comprar de um em uma. Perfeito? Legal. Outra curiosidade a respeito dos fundos imobiliários é que existem vários tipos de fundos, pessoal. Existem fundos de shopping, existem galpões logísticos, existem fundos de recebíveis, de papel, que a gente chama, tá? Existem fundos de hospitais, de faculdades, de cemitério, inclusive. Nos Estados Unidos chegam a existir fundos de penitenciárias e eu acho bem legal, uma forma bem bacana de diversificar os seus investimentos, tá bom? Outra curiosidade que vocês precisam saber, pessoal, por enquanto os dividendos desses fundos eles são isentos de imposto de renda. Existem projetos para taxar esses dividendos, mas ainda não existem. Então, por enquanto, esse rendimento é isento de imposto de renda. Pessoal, não confundam realizar lucro. Comprei a 10, vendi a 20, você vai ter para recolher, pagar o imposto de renda para o governo de 15% sobre o lucro. E ao contrário das ações, não existe essa isenção de vender 20 mil por mês. Teve lucro no fundo imobiliário, vendeu, você vai ter que pagar imposto de renda. Perfeito? A diferença é tão somente que sobre os dividendos não vai incidir IR, tá bom? Outra situação importante da gente falar é o que? É que os fundos imobiliários são correlacionados inversamente à taxa de juros. Então, quando a gente tem a taxa de juros caindo, fundos imobiliários estão valorizando. Quando a gente tem a taxa de juros subindo, os fundos imobiliários estão desvalorizando, tá? Hoje em dia, a gente está num cenário em que a taxa de juros ela está há muitos anos em queda, chegou num patamar muito baixo e que ela está demonstrando sinais de que vai haver uma alta da taxa de juros. Perfeito? Pessoal, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, a taxa de juros baixa, ela não é um bom sinal. Não é, ao contrário do que as pessoas pensam, é bom para comprar, tá? Pode até ser, mas não é um bom sinal. Geralmente a taxa de juros baixa é um sinal de recessão, porque as pessoas não estão investindo, a economia não está aquecida e com a taxa de juros baixa,
o Estado tenta fomentar o aquecimento da economia. Então, em tese, estamos em uma recessão. Perfeito? Se a taxa de juros cair, pessoal, quais são os efeitos da taxa de juro em queda? A taxa de juro em queda, pessoal, ela tem alguns efeitos que a gente vai estudar aqui de forma muito rápida, tá? Que é o quê? Se ela estiver caindo, nós temos uma expectativa de um aumento de investimento na renda variável, porque ela fica mais atrativa, uma migração do dinheiro da renda fixa para a renda variável, perfeito? Se a taxa de juros estiver subindo, nós temos um efeito contrário, uma migração da renda variável para a renda fixa. Por quê? Porque a conta é simples. Por que eu vou manter um investimento em renda variável se eu posso alocar ele na renda fixa ganhando 10% ao ano com risco muito menor? Simples assim. Então, essa taxa de juros baixa hoje em dia é um dos motivos que leva todos os senhores hoje estar me assistindo e tá vindo procurar renda variável para tentar rentabilizar melhor os seus investimentos, tá bom? Pessoal, se essa taxa de juros começar a subir, é o que? Ela significa que existe uma expectativa de inflação, que na verdade já está acontecendo, já existe esse aquecimento em torno da discussão da inflação, tá bom? O que vai acontecer? Alguns economistas eles já estão esperando um aumento dessa taxa de juro para poder conter a inflação e também para fazer uma pressão negativa sobre o dólar, que está num valor muito alto, certo? Então, esse é o primeiro passo. Mas o que eu vou falar para os senhores aqui? O que é importante? Eu quero mostrar para os senhores o que eu busco e como que eu busco os fatores determinantes para mim escolher um fundo imobiliário ou não. Primeiramente, então, pessoal, eu quero mostrar para vocês um site bem legal que é o Clube FII. Só você digitar lá Clube FII que você vai poder acessar as informações dele. E aqui ele tem todas as informações dos fundos imobiliários disponíveis para negociação e principalmente as informações que eu julgo necessário, tá bom? Então, o que é o primeiro item que a gente precisa avaliar, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, KNRI 11, o KINEA, renda imobiliária. Você vê que ele vai dar para você já aqui a espécie do fundo, né? Ele vai colocar aqui que a princípio esse KINEA aqui é um fundo híbrido, uma carteira diversificada, tem 16 imóveis comerciais e logísticos, tá? Você vai perceber também que aqui abaixo, se você for rodando aqui para baixo, rolando a tela, vai existir dois gráficos no primeiro momento aqui. As cotações e aqui do lado o que me interessa, que são as distribuições dos últimos 12 meses. Então, pessoal, o que eu procuro num fundo imobiliário num primeiro momento, tá? Que os proventos, a distribuição de dividendo tenha sido nos últimos 12 meses, pelo menos em torno de 10 a 12% ao ano, tá bom? Nesse caso aqui vocês estão vendo ali na tela e é o de 12 meses, 4,99%, não é um fundo que me atrai, tá bom? Esse é o primeiro requisito que a gente observa para poder tomar uma decisão na escolha de um fundo imobiliário. Qual a segunda coisa que eu avalio? Esse quadrinho aqui que diz valor patrimonial, tá? Então vocês vão perceber que aqui existe um campo valor patrimonial por cota e o outro valor da cota. Então o que acontece? Aqui você percebe claramente que tá barato. Por quê? Porque o valor da cota são R$ 153,50 e o valor patrimonial por cota é de R$ 163,98. Que quer dizer o quê? Se hoje esse fundo fechasse e fossem vendidos todos os imóveis, liquidados todas as operações, cada cotista receberia R$ 163,98. Perfeito? Então, assim que eu vejo se está barato, eu pego um fundo que tem o PVPA em torno de 1 a 1 e pouquinho, tá? Não deixo com que ele passe muito disso daqui. Importante falar também na distribuição aqui, ó, dos últimos 12 meses, que a distribuição mensal, quando você olhar aqui, ela não deve ser muito grande, tá? Deve ser entre 0,5% a 1,10%.
Se for muito mais que isso, pode ter alguma situação aí que não é uma situação. Existem vários determinantes, mas não é uma situação talvez atrativa para você fazer parte como cotista desse fundo, tá bom? Que mais, pessoal? Ao mesmo tempo, eu olho também o gráfico, tá? Dos fundos imobiliários, perfeito? Então, assim, só para vocês entenderem, de qualquer forma, você vai analisar o gráfico do fundo imobiliário da mesma forma que você analisa com análise técnica uma ação, sei lá, qualquer outro ativo que você visualize, o ouro, o Bitcoin, você vai analisar do mesmo jeito, análise técnica clássica, tá bom? Então eu faço isso também. Agora, o que eu quero deixar bem dito para os senhores? Alguém vai me perguntar com certeza lá no direct ou então aqui nos comentários qual é o melhor fundo. Eu tenho uma notícia para vocês: não existe. Não existe melhor fundo, tá? O que existe é o que? Você precisa ter uma carteira. Eu particularmente penso uma carteira, quando eu penso uma carteira de fundos, eu penso que eu preciso ter um representante de cada área, tá? Um fundo de logística, um fundo de cemitério, um fundo de hospital, um fundo de faculdade, um fundo de laje corporativo, outro de galpões logísticos. Para quê? Para que se acontecer alguma instabilidade em algum dos setores, os outros setores vão compensar e eu não vou ter um drawdown tão grande na minha carteira, tá? Porque ao contrário do que muitas pessoas falam, lembrem-se, fundo imobiliário não é renda fixa, tá? Varia bastante. Se você pegar o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e verificar ele no momento da queda da bolsa agora em março, abril, você vai verificar que houve uma queda bem considerável. Então, se você não tem muito estômago, diversifique. Essa é uma das premissas do investidor inteligente, inclusive está no livro do investidor inteligente, Benjamin Graham, tá bom? Pessoal, que mais? Como é que eu faço para rebalancear isso, tá? Então, eu busco o quê? Razoavelmente, perdão. Eu busco o quê? Um rendimento de 0,5 a 0,85% ao mês, tá bom? Esse é um bom rendimento. Se eu conseguir atingir isso, eu estou muito feliz, tá? Percebo assim que é um investimento que tem menos risco do que ações e vejo que pode te dar um retorno bem razoável para o que você está investindo e te dar um retorno assim mais constante, tá bom, pessoal? Quando que eu vendo algum fundo imobiliário da minha carteira? Pois bem, pessoal, o que eu faço? Eu faço isso pelo gráfico, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Profit Chart. O que eu faço para mim entender se eu tenho que vender um fundo ou não? Bom, senhores, o que vocês estão vendo aqui é o gráfico, por exemplo, deixa eu colocar aqui o BCFF11, tá? É um fundo imobiliário aqui que existe na Bolsa de Valores, está cotado, também faz parte de FIX. E o que são essas linhas aqui, ó? Eu tenho uma média móvel, tá? Essa azulzinha aqui é uma média móvel de 20 períodos, que soma os 20 períodos e divide para dar uma média do preço de forma aritmética, perfeito? Então não é exponencial, é aritmética. E aqui, o que são essas linhas branquinhas? Essas linhas branquinhas são um indicador chamado Keltner Channels, tá? Eu não vou entrar no mérito do que faz esse indicador, de como que ele opera com ele, não vou fazer isso, tá? No cálculo do indicador, só vou mostrar para vocês qual que é o meu operacional nesse sentido, tá? Ele é muito parecido, quem usa gráfico já e entende um pouco mais, ele é muito parecido com as bandas de Bollinger, tá, pessoal? Então, o que eu faço, pessoal? Eu faço assim, ó, eu compro minhas cotinhas de fundo imobiliário aqui, ó, quando ele tá ou abaixo da Keltner inferior e acaba tendo uma média mesmo descendente, mas ele tá abaixo da Keltner inferior, ou se a média está ascendente quando ele faz um pullback, quando ele encosta nessa média de 20 períodos. Eu faço uma compra, tá? Dos aportes que eu tenho que fazer. E quando que eu saio de um fundo imobiliário? Quando ele passa acima da Keltner superior.
Aí você vai falar assim, poxa, Estecinski, mas você entrou aqui, saiu aqui, olha, subiu um montão ainda. Perfeito, pessoal. O que que acontece? Eu não saio do meu valor total aqui. Aqui eu saio com o valor de capital. Se eu coloquei 10 mil reais, aqui eu vou vender até recompor o valor de 10 mil reais e o restante que é lucro eu vou deixar aqui, tá bom? É isso que eu faço para mim construir patrimônio na minha carteira e rentabilizar a minha carteira, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Eu quero que vocês, se tiverem alguma dúvida, pergunta aqui no YouTube ou pergunta aqui no direct. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, tem o botãozinho aqui na lateral inferior, tá bom? E agradeço a participação de vocês, desejo a todos vocês uma ótima semana, um bom final de semana e tamo junto, é só começo, beleza, pessoal? Forte abraço, se cuidam.